I'm Batman. Fala, I'm Batman. Em português, né? Pode ser. Sou o Batman. Is greater than, no one is bigger than, no one is stronger than, hey! No one is greater than, no one is bigger than, no one is stronger than. Come on! No one is greater than, no one is bigger than, no one is stronger than. No one is greater than, no one is bigger than, no one is stronger than Jesus. Hey! 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 Greater is, hey! 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 Greater is, hey! That is in me. Hey! Hey! Greater is, hey! 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 Greater is, hey! That is in me. Greater is, hey! Greater is, hey! Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo.
Oi, pessoal! Vamos começar agora a nossa história no Vinde Time. Pegue lá sua Bíblia e vamos ler em 1 Reis 19, do 1 a 21. É a história do profeta Elias. Sim, 1 Reis 19, do 1 ao 21. Vamos saber mais sobre esse profeta. Elias, ele era um profeta de Deus e ele participou do tempo do rei Acabe, da mulher dele, que era muito má. Talvez você já tenha se sentido da maneira como Elias se sentiu. Elias, ele estava muito triste, ele amava muito a Deus, mas ele estava se sentindo, de certa forma, abandonado por Deus. Vamos ver por quê? Nossa, naquele tempo de Elias, existia uma rainha muito má, a rainha Jezabel. Ela estava esperando ansiosamente o seu marido voltar lá do Monte Carmelo, onde tinha acontecido uma batalha. Nossa, uma batalha incrível, que demonstrou o poder de Deus sobre Baal. Então, assim que a rainha Jezabel viu o marido dela, falou assim: conte-me tudo. Ela queria saber do rei Acabe o que tinha acontecido. Conte-me, rei, conte-me, meu amado. As pessoas viram o quão tolo era Elias? Talvez agora que Baal trouxe a chuva, Elias nos deixe em paz. Mas o rei Acabe não estava sorrindo. Ele contou à esposa sobre a vergonha que passou lá no Monte Carmelo. Ele contou que Baal não era de nada. E como a chuva não vinha de Baal, mas em resposta às orações de Elias. Logo a alegria de Jezabel logo virou ódio. E Jezabel chamou seu servo e mandou ele levar uma mensagem para Elias, que dizia assim: que os deuses me matem, se de manhã você não estiver morto. Ai, que medo, que rainha má! Como você acha que Elias se sentiu quando ouviu a mensagem de Jezabel? Como será? Nossa, o nosso profeta Elias, quando ouviu as palavras de Jezabel, ficou profundamente deprimido. Ele havia obedecido a Deus, mas parecia que nada tinha mudado. As coisas tinham piorado. Logo o medo começou a controlar Elias. Eu tenho que fugir, ou certamente morrerei, ele pensou. A Bíblia diz que Elias correu para salvar sua vida. Ele deve ter pensado que Deus o abandonou para que enfrentasse sozinho o ódio de Jezabel. Deus deixou de cuidar dele? Será? Mas era assim que Elias se sentia. Nossa, era assim que Elias se sentia. E ele pensava que Deus tinha deixado de cuidar dele e estava enfrentando sozinho o ódio daquela rainha má. Então ele decidiu fugir. Nossa, ele andou cerca de 140 quilômetros para bem longe dali. Então Elias seguiu sozinho no deserto, onde ele estava certo de que os soldados da rainha não o encontrariam. Já no deserto, quente e árido, Elias se sentou à sombra de uma pequena árvore. Depois de ter caminhado muito, ele se sentiu com fome, com sede. Nossa, ele estava esgotado, muito cansado. Também não estava nada feliz com toda aquela situação. Todas as suas orações, a sua obediência para ajudar o povo de Israel a se voltar para Deus pareciam inúteis. Elias não podia pensar em alguma outra pessoa que ainda cria no Deus verdadeiro e vivo. Ele sentiu-se sozinho e inútil contra Jezabel. Decidiu que seria melhor morrer. Vamos ver o que o profeta falou? Abre sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. 1 Reis, capítulo 19,
Versículo 4. Elias entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Ele disse: já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. E depois de dizer isso, ele deitou debaixo dessa pequena árvore e dormiu. Nossa, Elias estava realmente bem desanimado. E ele dormiu ali. Mas de repente, gente, ele acordou ainda meio com sono e viu alguém parado do seu lado. Ele deve ter fechado o olho e aberto várias vezes para ver se não estava sonhando, né? Mas a Bíblia diz que um anjo o tocou e disse: levanta e come. Elias olhou e viu uma pequena fogueira de brasas. Havia um pão cozido sobre as brasas e uma vasilha de água perto. Elias comeu o pão e bebeu a água. Caiu muito bem o sabor para o seu estômago faminto. Quando terminou de comer, Elias se recostou para dormir mais. Depois de ter dormido por um tempo, o anjo o acordou outra vez. Incentivou-o a comer e beber novamente. Sabia que Elias planejava viajar mais. Deus não estava com raiva de Elias. Ele tinha enviado o seu anjo para que o confortasse, fortalecesse e o animasse. Sentindo-se mais forte, Elias começou a caminhar outra vez. Teve força suficiente para viajar 40 dias e 40 noites. Finalmente, ele chegou ao Monte Horebe, onde entrou numa caverna e passou a noite. Na escuridão da caverna, Deus perguntou: o que você faz aqui, Elias? E Elias respondeu: tenho trabalhado duro te servindo. Todos os demais do povo de Israel te abandonaram, derrubaram teus altares e mataram teus profetas. E eu fiquei só, e me procuram me tirar a vida. E Elias estava deprimido. Sabe o que é deprimido? É sem forças, cansado, desanimado e triste. Ele precisava ver que Deus ainda tinha controle de todas as coisas. Deus disse para Elias sair e ficar no monte. Elias obedeceu. Os ventos fortes começaram a soprar e a girar ao redor dele como um tornado. O tornado é um vento muito forte, quebrando pedras em pedaços. Depois Elias sentiu que o chão debaixo de seus pés fazia um forte ruído. A montanha se movia por causa de um grande terremoto. Depois um raio de luz como fogo passou pelas pedras da montanha. O coração de Elias deve ter batido com força enquanto ele via essas forças da natureza que Deus havia feito. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Quando toda a fúria diminuiu, Elias ouviu uma voz tranquila, suave, cobrindo seu rosto com seu manto. Elias saiu da abertura da caverna e escutou. Com amor, Deus perguntou: o que você faz aqui, Elias? Elias respondeu: tenho trabalhado duro e te servido. Todos os demais do povo de Israel te abandonaram, derrubaram teus altares e mataram teus profetas. E eu fiquei só. E agora procuram me matar também. Deus queria que Elias soubesse que ele não tinha abandonado, que ele ainda tinha um trabalho para Elias fazer. Deus deu instruções para Elias ir e ungir novos reis sobre a Síria e Israel. Deus também disse a Elias que ele tinha escolhido um homem chamado Eliseu para ser seu ajudante, e seria o profeta que ficaria no lugar de Elias um dia.
Depois Deus deu notícias para animar Elias. Deus disse: há em Israel 7.000 pessoas cujos joelhos não se dobraram a Baal. Elias não estava sozinho. Deus tinha guardado um grande número, um grande grupo de pessoas que ainda o amavam e criam nele. Deus estava cuidando fielmente de Elias. Sabe, meus amiguinhos, se você é um filho de Deus, como você pode saber que Deus é fiel em cuidar de você? Mesmo que às vezes pareça que tudo vai mal, Deus nunca se esquece de seus filhos ou os abandona para que enfrente seus problemas sozinho. Deus diz lá no livro de Salmos, vamos abrir? Salmos, vamos abrir no Salmo 46:10. Deus diz assim: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Sabe o que Deus quer dizer? Para você se acalmar. Fique tranquilo, não fique triste ou desanimado, ou pensando que está abandonado. Em vez de ficar assim, com raiva, triste, Deus quer que você se acalme, fique tranquilo. Você pode ficar tranquilo pelo que diz o versículo. Deus é Deus, Ele é poderoso e Ele está no controle de todas as coisas. Nada acontece com você sem que Ele permita. Deus é o seu Pai Celeste e Ele promete ajudar e nunca deixar você. E Deus sempre cumpriu suas promessas. Por isso, quando os tempos difíceis chegarem à sua vida, quando você se sentir abandonado, creia que Deus está com você. Ele é o Deus poderoso. Ele é o Deus que cuida, que está no controle de todas as coisas. Agradeça a Ele por isso. Peça que Deus o ajude a ter calma e paz. Você pode saber que Deus é fiel e cuida de você, meu amiguinho. Deus era fiel e cuidou de Elias. Ele disse a Elias que havia 7.000 pessoas que ainda o adoravam. Essas eram boas notícias e Elias não estava sozinho. Animado porque Deus cuidava dele, Elias estava pronto para voltar e obedecer às instruções de Deus. Se anime, Deus é contigo. Até a próxima!